Olá pessoal, aqui é o professor Elzo e vamos para mais uma aula de cálculos com números naturais. E hoje a gente vai ver a multiplicação. Vamos lá? Multiplicação. Bom pessoal, a multiplicação ela pode ser empregada utilizando 4 ideias. A primeira ideia é a ideia de adicionar parcelas iguais. A segunda ideia é a ideia de calcular números e de elementos em uma organização retangular. A terceira ideia é a ideia de encontrar total de combinações, tá bom? E a quarta ideia é com a ideia de proporcionalidade. Vamos ver cada uma delas passo a passo. Acompanhe as situações apresentadas e como elas são associadas à multiplicação. Vamos ver aqui o primeiro probleminha aqui. Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Vamos ver aqui. Observe que Leandro organizou, né, as laranjas aqui em 6 grupos. E cada grupo aqui, ó, contendo 4 laranjas, né? Aqui a gente tem 4, essa daqui também 4 e assim por diante, né? Observe que para resolver, né, para saber quantas laranjas Leandro organizou, poderíamos somar, né? 4 mais 4 mais 4. Então, observem bem, ó, para saber quantas laranjas Leandro organizou, podemos fazer, que é o que eu falei, 4 mais 4 mais 4 mais 4, encontrar aqui, ó, um total de 24, né? 24 laranjas. Só que a gente pode fazer isso de uma forma bem mais rápida, tá? Utilizando a multiplicação. Então, essa situação ela também pode ser resolvida por meio de uma multiplicação. Veja, então, como o Leandro organizou 6 grupos, e cada grupo contendo 4 laranjas, basta pegarmos 6 e multiplicar por 4. 6 vezes o 4, vamos encontrar 24. Observe que fizemos de uma forma bem mais rápida, tá bom? Então, 6 vezes 4, 24. Ou 6 vezes 4, 24. Isso aqui é igual a isso aqui, tá bom? A única coisa que mudou aqui foi o operador. E aqui agora a gente vai passar a ver dessa forma, tá bom? 6 vezes 4, em forma de um pontinho. Esse operador em forma de um pontinho, tá bom? 6 vezes 4, 24. Leandro organizou 24 laranjas, né? Está respondendo aí ao probleminha. Nesse caso, utilizamos a multiplicação para adicionar parcelas iguais, tá bom? É a primeira ideia, a ideia de adicionar parcelas iguais, tá bom? Observe que cada grupo aqui, ó, tinha 4 laranjas, né? Então, a gente adicionou aqui o parcelas iguais. Então, a gente está utilizando a multiplicação com a ideia de adicionar parcelas iguais. 6 vezes 4, 6 vezes o 4, 24. Agora, observem bem, pessoal. Na multiplicação, né, essas partes que se multiplicam aqui, esses termos que se multiplicam, o 6 e o 4, né, o 6 aqui a gente chama de fator, o 4 também a gente chama de fator, e o resultado disso a gente chama de produto. Produto é o resultado da operação, tá bom? Resultado da multiplicação. Então, as partes que se multiplicam a gente chama de fatores e o resultado a gente chama de produto. Veja aqui o segundo probleminha. Veja como o professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração ginástica. Vamos ver aqui como que o professor organizou seus alunos. Olha, observe que o professor organizou seus alunos em uma organização retangular, tá bom? Observe que nós temos, olha, vamos ver quantas linhas nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas, e em cada linha contém quantos alunos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 6 linhas, são 6 linhas, e em cada linha contém 9 alunos, né? Então, quantos alunos vão participar da demonstração? Como são 6 linhas de 9 alunos, calculamos o total de alunos efetuando a multiplicação de 6 por 9, né? Então, tá aqui, ó, 6 vezes 9, a gente vai encontrar 54 alunos. Ou seja, quantos alunos vão participar da demonstração? 54 alunos, né? A gente multiplicou aqui, ó, 6 vezes 9. Por quê? Eram 6 linhas, né? Em cada linha contém 9 alunos. Então, a gente efetuou a multiplicação de 9 por 6 ou 6 por 9, como vocês preferirem, tá bom? Portanto, participaram da demonstração de ginástica 54 alunos. Estamos respondendo aí ao probleminha. Já nessa situação, utilizamos a multiplicação para contar elementos em uma organização retangular, que é a nossa segunda ideia, tá?
utilizamos a multiplicação para contar elementos em uma organização retangular, que foi o que o professor fez. Ele organizou seus alunos de forma retangular, né? Então, a gente utilizou a multiplicação para contar elementos em uma organização retangular. Vamos passar adiante. Vamos para o terceiro probleminha aqui, ó. Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura, né? Então, Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura. Mas as opções são muitas. De quantas maneiras diferentes Pedro pode montar seu sorvete? Para facilitar a resolução desse problema, vamos organizar os dados em um quadro. Então, vamos ver aqui o quadro. Então, tá aqui, ó. Aqui nós temos os sabores de sorvete, né? Nós temos coco, abacaxi, flocos e creme. E aqui nós temos a cobertura: caramelo, chocolate e morango. Então, observem aqui, pessoal, nós podemos montar, né, aqui um tipo de sorvete que é coco mais caramelo, que está aqui, ó. É uma opção, né? Aqui nós temos coco mais chocolate, que está aqui. Aqui, coco mais morango, que está aqui, ó. Agora, abacaxi. Podemos abacaxi e caramelo. Abacaxi e chocolate. Abacaxi e morango, que está aqui, ó. Agora, flocos e caramelos, está aqui. Flocos e chocolate. Depois, flocos e morango, que está aqui. Depois, creme e caramelo. Depois, creme e chocolate, que está aqui, ó. Depois, creme e morango, que está aqui. Tá bom? Observe que são 4 tipos de sorvete, né? 4 tipos de sabores, né, de sorvete. E de cobertura são 3 tipos de cobertura. Tá bom? Observe que aqui, ó, na coluna do coco aqui, montamos 3 tipos, né? Coco e caramelo, coco e chocolate, coco e morango. Aqui no abacaxi também 3 tipos, né? No flocos também 3 tipos e aqui no creme também 3 tipos, tá bom? Então, pelo quadro temos 3 mais 3 mais 3 mais 3, olha, 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. Só que podemos resolver isso de uma forma bem mais rápida, né? Então, como são 4 tipos de sorvete e 3 tipos de cobertura, calculamos o número de maneiras diferentes de montar o sorvete efetuando o produto de 4 por 3, ou seja, a multiplicação, lembra? Produto é multiplicação, né, de 4 por 3. Então, podemos efetuar a multiplicação, né, o produto de 4 por 3, porque são 4 tipos de sabores, né, e 3 tipos de coberturas. Então, basta multiplicarmos 4 vezes 3. E vamos encontrar também o produto aqui, ó, 12. 4 vezes 3, 12. Então, aqui, esse 4, observe que era os sabores, né? Os tipos de sorvete. Esse 3 era as coberturas, né? O tipo de cobertura. E o resultado que a gente encontrou aqui, que é 12, é maneiras diferentes de montar o sorvete. Encontramos 12 maneiras diferentes de montar o sorvete, tá bom? Então, Pedro pode montar seu sorvete de 12 maneiras diferentes. E aqui utilizamos a multiplicação para saber quantas combinações podemos fazer, né? Que era o que Pedro queria, montar o seu sorvete e ele tinha várias combinações. Então, descobrimos aí quantas combinações, né? Quantas maneiras diferentes Pedro poderia montar seu sorvete. Poderia montar de 12 maneiras diferentes. Então, aqui utilizamos a multiplicação para saber quantas combinações podemos fazer, ok? Vamos aqui para o quarto probleminha. Ao fazer refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco, usando 2 copos de suco concentrado e usando 3 copos? Então vamos ver aí, observem. Para fazer esse refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco, né? Então vamos ver aqui, ó. Para um copo de suco, né, para cada copo de suco, são 4 copos de água. Então, 1 vezes 4, 4, né? 4 copos de água. Agora, para 2 copos de suco, vai ser 2 vezes 4. A gente vai encontrar 8 copos de água, né? E 3 copos de suco, 3 vezes 4, a gente vai encontrar 12 copos de água. Tá vendo? Então, observem que aqui estamos usando a multiplicação com a ideia de proporcionalidade. Observe que está aumentando de forma proporcional, tá bom? Então, para essa situação, a multiplicação é aplicada com a ideia de proporcionalidade. Então, agora a gente vai ver o algoritmo da multiplicação. Vamos lá.
Para efetuar uma multiplicação, podemos utilizar o algoritmo usual, né, que a gente viu lá na subtração e a gente viu também na adição. Então, vamos ver um probleminha aqui, ó. Num anfiteatro de uma escola, há 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira, né? Então, nesse anfiteatro, há 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira. Quantas poltronas há nesse anfiteatro? Ou seja, se há 6 fileiras, né? São 6 fileiras com 24 em cada fileira. Basta efetuarmos aqui, ó, 24, que é o número de poltronas em cada fileira, vezes a quantidade de fileiras. 24 vezes 6. Então, vamos armar o algoritmo usual. Então, para resolver esse problema, podemos fazer 6 vezes 24. Usando o algoritmo, né? Aqui, ó, 24 vezes o 6. E agora aqui vocês devem lembrar, né, como a gente viu lá na adição e na subtração, aqui é a coluna das unidades e aqui é a coluna das dezenas, tá bom? Então, a gente vai iniciar pela coluna das unidades. Então, eu vou pegar 6 vezes 4, 6 unidades vezes 4 unidades. 6 vezes 4, a gente encontra 24, só que eu não coloco 24 aqui na coluna das unidades, aqui fica as 4 unidades. Tá bom? E 2 dezenas vai subir para cá, ó, para a coluna das dezenas. Então, vamos fazer aí, ó. 6 vezes 4 dá 24, porém o que fica aqui é o 4 e sobe 2. Agora, 6 vezes 2 dá 12 e mais 2 a gente vai encontrar 14. Portanto, encontramos aqui, ó, 144, né, que era quantas poltronas há nesse anfiteatro? 144 poltronas, né? Então, encontramos aí, ó, no anfiteatro há 144 poltronas. Estamos respondendo aí ao probleminha. Vamos ver aqui o segundo aqui, ó. Uma máquina produz 26 peças por hora. Ou seja, essa máquina produz 26 peças por hora. Quantas peças são produzidas em 12 horas por essa máquina? Se ela produz 26 peças por hora, então, quantas peças são produzidas em 12 horas? Basta pegarmos 26 vezes 12, né? Então, vamos fazer aí, ó. Para resolver essa situação, podemos fazer 12 vezes 26 ou 26 vezes 12, tanto faz, tá bom? Então, ó, 26 vezes 12, novamente, armamos aqui o algoritmo. Aqui a gente tem a coluna das unidades e aqui a coluna das dezenas. Então, vamos pegar 2 vezes 6, isso aqui vai dar 12. Vai subir 1 aqui, ó, para a coluna da dezena, né? Agora, 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 dá 4. E mais 1 que subiu dá 5. Agora, vamos pegar 1 e multiplicar por 6 e depois multiplicar por 2. Agora, 1 vezes 6 dá 6. A gente coloca bem aqui, ó, porque a gente está aqui multiplicando a coluna das dezenas. Então, 1 vezes 6, 6. Agora, 1 vezes 1, 1 vezes 2 dá 2. Tá aqui, ó. Agora a gente coloca o sinal de mais bem aqui. Vamos passar, traço aqui, ó. Agora a gente vai somar. 2 mais 0, 2. 5 mais 6, 11. Vai 1 para cá, ó. Aí 1 mais 2, 3. Então, 312, né? Então, 312. Então, são produzidas 312 peças, né? Em 12 horas. 312 peças em 12 horas que essa máquina produz, tá bom? Então, vamos ver agora as propriedades da multiplicação. Primeira propriedade que a gente vai ver é a propriedade comutativa. Vamos ver o que diz a propriedade comutativa. Em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Ou seja, podem-se trocar os fatores de posição que o resultado da multiplicação será sempre o mesmo. Vamos ver aqui um exemplo. Observe que eu tenho uma multiplicação 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Observe que a gente vai trocar a ordem desses fatores aqui e o resultado não vai alterar, tá bom? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Já que eu peguei 12 vezes 3 vezes 4 vezes 1 e o resultado continua o mesmo, tá bom? Aqui, ó, 3 vezes 4 vezes 1 vezes 2. A gente trocou a ordem aqui, o resultado continua o mesmo. Aqui também, tá bom? A ordem dos fatores, a gente pode aqui, ó, alterar a ordem dos fatores, que não vai
alterar o resultado, tá? A gente pode mudar os fatores aqui, a posição deles, que não vai alterar o resultado, não vai alterar o produto. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade é a propriedade associativa. Vamos ver o que diz a propriedade associativa. Ao multiplicar 3 ou mais fatores, podem-se escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação e o resultado sempre será o mesmo. Vamos ver aqui, ó, de 3 ou mais fatores, né, que a gente tiver. Aqui a gente tem o 3, o 5 e o 7. Podemos fazer aqui primeiro 3 vezes 5, né, que esse parênteses aqui significa que a gente está dando prioridade para efetuar primeiro 3 vezes 5 e depois pegar o resultado de 3 vezes 5, que deu 15, e multiplicar por 7. E aqui dá 115. Mas poderíamos primeiro pegar 5 vezes 7. Então, aqui nós estamos priorizando fazer primeiro 5 vezes 7. Depois pegar o resultado e multiplicar por 3. Ó, 5 vezes 7 deu 35. E depois vamos pegar 35 vezes 3, que também dá 105. Podemos associar de várias maneiras, quando tivermos aí de 3 ou mais fatores, tá bom? Então, podemos associá-los de várias maneiras que não vai alterar o resultado, não vai alterar o produto. Aqui já demos prioridade, ó, por 3 vezes 7. Então, pegamos aqui primeiro 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Aí depois pegamos 21 vezes 5, que também deu 105. Então, essa é a propriedade associativa, tá bom? Tá bom? Podemos associar de várias maneiras que não vai alterar o resultado aí, ó. Agora, a propriedade do elemento neutro. Vamos ver. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, pois o produto de qualquer número por 1 é sempre igual ao mesmo número. Vamos ver? Exemplos. Ó, 1 vezes 2 deu 2. Observe que eu estou multiplicando 2 por 1 e o resultado continua sendo 2. Aqui eu estou multiplicando 10 por 1, o resultado é 10. Observe que não altera. 132 vezes 1 dá 132, não altera. Aqui, ó, 12.345 vezes 1 vai dar 12.345. Observe que não altera. Não altera por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele não altera o resultado da operação, tá bom? Qualquer número multiplicado por 1 vai dar o próprio número. Agora, a quarta propriedade é a propriedade distributiva. Vamos ver aí o que diz a propriedade distributiva. Multiplicar um número natural por uma adição significa multiplicar o número natural por cada uma das parcelas e, no final, adicionar os resultados de cada multiplicação. Vamos ver aí como que isso funciona. Exemplo. Observe aqui, ó, que eu tenho 4 e o 4 está multiplicando uma adição de 17 mais 32. Isso quer dizer que eu tenho que pegar o 4, multiplicar por 17, que vai dar 4 vezes 17, e depois somar com a multiplicação de 4 vezes 32. Ó, somar com a multiplicação de 4 vezes 32. Tá? Esse 4 ele faz a distributiva aqui, ó, 4 vezes 17 mais 4 vezes 32. Tá aqui, ó, 4 vezes 17 mais 4 vezes 32. Isso se estende também para subtração. Observem bem. 7 vezes 20 menos 11. Então, vai ficar 7 vezes 20 menos 7 vezes 11. Ó. 7 vezes 20 menos 7 vezes 11. Tá bom? Essa é a propriedade distributiva. Agora, vamos aqui para uma atividade. Tá? Vamos lá para o primeiro problema aí. Uma cidade tem 27.560 domicílios. Supondo que cada domicílio tenha, em média, 4 moradores, qual é a população aproximada dessa cidade? Bom, pessoal, se nessa cidade tem 27.560 domicílios e em cada domicílio tem, em média, 4 moradores, é só fazermos aqui, ó, 27.560 vezes o 4. E vamos ter aqui, ó, a população aproximada dessa cidade. Então, vamos fazer 27.560 vezes 4. Vamos armar o algoritmo aí, né? Então, olha, 27.560 vezes 4. Vamos pegar 4 vezes 0, né? Lembrem-se, qualquer número multiplicado por 0 vai dar sempre 0. Qualquer número, tá bom? Multiplicado por 0 dá 0. Então, vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 0 dá 0. Agora, 6 vezes 4 dá 24, só que o que vai ficar aqui é o 4 e o 2 ele vai subir, tá bom? Então, 4 fica aqui e o 2 ele vem para cá, ó. Agora, 4 vezes 5 dá 20 e mais 2, 22. Aí vai 2 para cá, ó.
Aí 4 vezes 7 é 28 e mais 2, 30, né? Ó, 4 vezes 7 é 28 e mais 2 aqui, ó, 30. Fica o zero, vai 3, tá bom? Agora 4 vezes 2, 8 e mais 3, 11. Observe que encontramos aí, ó, 110.240. Então, a população aproximada dessa cidade é de 110.240. Ok? Então, fica aqui, ó, aproximadamente 110.240 habitantes, tá bom? Então, vamos para o segundo problema. A parede lateral de uma piscina foi revestida com 13 linhas de 43 azulejos em cada linha. Quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Observem bem que a parede lateral dessa piscina ela foi revestida com 13 linhas de 43 azulejos em cada linha. Então, quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Basta pegarmos aqui, ó, 43, né, vezes 13. Vamos armar o algoritmo. Então, tá aqui, ó, 43 vezes 13. Vamos pegar aqui, ó, a coluna das unidades, né? 3 vezes 3 dá 9. E agora vamos pegar o 3 e multiplicar por 4. 3 vezes 4 dá 12. Aqui, ó. Agora vamos pegar 1 e multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes, e 1 vezes... Desculpa, 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 4, 4. Agora vamos colocar aqui o sinal, a adição, e vamos passar o traço. 9 mais 0 dá 9. 2 mais 3 dá 5. E 1 mais 4, 5. Então, encontramos aí 559 azulejos, né? 559 azulejos. Respondendo aqui, ó. Estava perguntando assim, ó, quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Foram usados 559 azulejos, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero ter ajudado, eu espero que tenham compreendido. Vocês podem estar retornando o vídeo aí, assistindo quantas vezes vocês quiserem até conseguir assimilar o assunto, tá bom? Muito obrigado.